Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante para o nosso canal, para que o nosso conteúdo chegue para muitos vascaínos. Compartilha também, manda nos grupos aí de WhatsApp, para a galera em geral. E se é novo, se inscreve no nosso canal, hein? Vamos bater 175.500 amigos hoje. Conto com você, então vamos embora, não esquece, hein? Coletiva do Lúcio Barbosa, o que vem por aí e os jogadores da seleção brasileira falando sobre o Vasco. Sim, são os temas que vão estar aqui presentes no nosso Café Vascaíno. De imediato eu já abro com essa declaração do Douglas Luiz, o DG, cria da base do Vasco, que hoje faz sucesso jogando na Premier League. E ele ontem foi perguntado na coletiva da seleção, nesse vídeo publicado pela CBF TV, aliás, está aqui na descrição do vídeo a íntegra da entrevista coletiva do próprio DG e do Bruno Guimarães, dois vascaínos, porque quando o Léo Jardim chegou lá, ele foi perguntar ao Léo Jardim sobre o Vasco. Se liga no que ele falou. Cara, essa relação é muito boa, o Richarlison e o Bruno, eu consegui descobrir ali do Richarlison uma vez nas Olimpíadas, então eu realmente nem sabia. Sobre o Jardim também, a primeira coisa quando ele chegou aqui eu falei, irmão, e aí, o que vai acontecer esse ano? Vamos sofrer de novo? Ele falou que precisava de algumas contrataçõezinhas, mas que o treinador Ramon chegou ali, é um excelente treinador, então creio que não vamos sofrer. Mas essa é a resenha é muito boa, fico feliz de ter atletas do Vasco aqui, podendo demonstrar que o clube é gigante. Aliás, aproveitando o Douglas Luiz, lembro da seleção brasileira e da KTO, claro que não sai da minha cabeça, e a dica para você, porque fim de semana de amistosos pelo mundo, Brasil e Inglaterra, e a melhor dica é apostar na KTO.com. Usar o meu cupom Azevedo, claro, 20% de bônus logo na sua chegada. Então, não perca tempo, KTO.com, faça a sua fezinha, aquela múltipla, monta lá com muitos amistosos e divirta-se, porque lá a diversão acontece. KTO.com. Bom, vamos falar sobre o Vasco, aí o sorriso sai do rosto, né? Porque o momento não é para isso, não é de alegria, não é de felicidade, não é de boas notícias. Ontem foi uma quinta-feira bem agitada com a demissão do Alexandre Matos por uma série de motivos. O vazamento da conversa com o Lucas Pedrosa foi apenas e tão somente uma gota d'água. Aliás, gente, daqui faço o meu pedido a você, torcedor, que tenha, por algum motivo, ido à rede social, ao canal do Pedrosa, para xingá-lo, para ofendê-lo e para ameaçá-lo. Jamais faça isso com ninguém. E principalmente com o Pedrosa. O que aconteceu com o Pedrosa, ele não teve participação nenhuma. Não foi ele quem vazou a conversa. Os prints foram enviados pelo próprio Alexandre Matos para um perfil, para tentar se defender, e ele empurrou a conversa para mostrar o que ele estava falando era verdade. Isso não se faz. Isso é mau caratismo. Isso não é correto com o profissional. Tenho uma boa relação com o Matos, sempre conversei com ele, né? Às vezes que solicitei, ele também me ligou, essa semana inclusive me ligou. Falei com ele ontem, vou revelar aqui a nossa conversa, porque não é uma conversa em off, mas a conversa com Pedrosa foi em off. E detalhes da conversa que foram levados a público fizeram com que o Vasco falasse assim, acabou. N motivos. Elenco mal montado, estourou o orçamento, negociações com poucos empresários, tudo isso estava sendo observado. E o Vasco resolveu estancar. Olha, não é fácil a decisão que tomou o Lúcio Barbosa com apenas 100 dias de trabalho de um dos diretores executivos, dos dirigentes mais renomados do país. O Vasco chegar e fazer isso, torcedor, não é uma decisão fácil. E foi do Lúcio Barbosa. Aquele comunicou a 777 que de imediato respaldou, porque já vinha percebendo outros sinais e ela não estava gostando. A relação com Ramon Dias também já azedou desde lá de trás, quando da não contratação do André Silva, não pelo jogador em si, mas pela negociação, a forma como ele, Alexandre Matos, conduziu, né? E eu conversei com pessoas da SAF à época que me disseram que não teve essa história de 20 dias até aprovar, que foi mentira. Em menos de um dia a SAF aprovou. E ontem o próprio Lúcio Barbosa falou isso na coletiva. Mas enfim, rei morto, rei posto, página virada,
E a pergunta que eu fiz ao Lúcio Barbosa trago aqui no nosso café, porque eu acho que ela é muito pertinente para a gente pensar. Porque o Brax saiu falando mal, o Matos vai sair falando mal daqui a pouco, vai atirar, depois que ele recebeu o salário dele, a multa rescisória, ele vai criticar o processo, como já criticou na nota, dizendo que havia divergência e tal, e ele disse para mim que ligou para os caras e falou, do jeito que está não dá, ou muda ou eu saio. Saiu. Mas será que esse modo vai mudar? Esse jeito de atuar do executivo dentro da peça da SAF do Vasco? Lúcio Barbosa respondeu. Obrigado pela pergunta, Fábio. Primeiro que existe autonomia sim, tanto é que alguns jogadores que ele trouxe foi ele que indicou, então a autonomia é total. E é claro que a autonomia tem limites, né? Como no seu canal, algum parceiro seu querer chegar no seu canal e falar alguma coisa, você vai impor o limite. Então o que a gente precisa entender existe autonomia, existe um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que tem que ser obedecido. E o ativo mais valioso é o Vasco. Então hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco. O Vasco ele tem um comando que tem que ser obedecido, a gente tem regras, a gente tem compliance, e não foi por falta de comunicação, né? A gente falou muito sobre isso, sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como é que funciona o orçamento. E quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que se exija um aprovamento adicional de orçamento. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa de aprovação dos membros do conselho. Mas a autonomia sempre existiu. Então, assim como em todas as outras áreas da SAF, a gente dá a responsabilidade da autonomia, a gente tem um planejamento, como funciona, qual o orçamento, e vamos em frente. Agora é virar a página, olhar para frente e buscar solução. Quem vem para o comando? Por enquanto, um colegiado, um conselho irá tocar o futebol até encontrar esse nome. Leonardo, ex-Milan, é um nome. Juninho Pernambucano, acho pouco provável. Tirar alguém que esteja empregado como Anderson Barros, estou falando de grandes nomes, muito difícil. O mercado hoje não oferece grandes soluções. Na minha visão, o melhor de todos está no posto que tinha que estar. Seleção brasileira, que é o Rodrigo Caetano, mas ele lá atrás foi muito honesto com a SAF do Vasco quando conversou e entendeu que esse modelo, para ele, não servia. Então, o Rodrigo Caetano deu um exemplo que o Paulo Brax não seguiu e que acho que o Matos também não vai seguir, mas o tempo vai dizer. Ontem à noite, quando estava fazendo a live, rolou uma informação desmentida pelo próprio Marco Vasconcelos, que disse que o Pedrinho estava proibido. Falei com o próprio Pedrinho, disse que nunca aconteceu isso. Agora, a relação entre eles é boa ou não? A gente já viu que não é. E nem perguntei isso ao Pedrinho. Só perguntei se ele estava proibido de entrar no CT ou em São Januário, no vestiário. Ele disse que não. Taxativo. E o Vasco também é quem eu procurei da mesma forma. Enfim, respeito todo mundo que tem as suas visões, as suas opiniões, as suas fontes. Eu aqui procuro trazer para vocês o que eu sei. O que eu não sei, eu não vou inventar, não tenho. E esse perfil não é a minha vibe de trabalho. Bom, o time está treinando e vai ficar no Rio de Janeiro, o próprio Lúcio confirmou isso. A tendência é buscar ainda pelo menos mais 1 ou 2 reforços nessa janela de abril de 1º a 19. O campeonato para o Vasco começa 13, 14 ou 15. A CBF não desmembrou ainda a tabela, o que deve fazê-lo nos próximos dias, mas o Vasco vai buscar alguns reforços ainda, 1 ou 2 pelo menos. Mas no meio do ano, aí sim, em julho, quando a janela grande abre, o orçamento tem fôlego ainda lá no meio do ano, o Vasco vai buscar recursos realmente mais fortes e jogadores mais pesados. Mas confia a diretoria, a SAF, o Ramon Dias, nesse elenco que dá para startar bem o Campeonato Brasileiro. Não sei a sua opinião. O Vasco foi eliminado precocemente? Foi até uma pergunta feita ao Lúcio ontem. Não. Vergonhosamente? Sim. Perder para o Volta Redonda, da forma como perdeu, foi vergonhosa. A eliminação precoce? Não foi. O Vasco chegou à semifinal. E esse é o mínimo que se espera do time. O mínimo que se espera numa Copa do Brasil. Oitavas de final. Quartas de final? Bom. Ali em diante, sensacional. Campeonato Brasileiro, primeira página. O que vier é lucro. Ah, mas Fábio, vieram fulano, beltrano e ciclano no meio do ano. Porra, dá para sonhar com Libertadores. Legal.
Dá para aproveitar a Copa América, em que alguns times vão ficar 9 rodadas sem principais jogadores. O Flamengo vai sofrer, Palmeiras vai sofrer, o Vasco talvez não sofra. Enfim, é para pensar, torcedor. Vambora, vamos com o nosso pensamento, com as informações que você tem por aí. Você faz o liquidificador, bate aí, bebe essas informações de Vasco e digere. Você faz o seu juízo de valor. Não compre ideia dos outros. Até porque tem alguns aí políticos que estão tentando ludibriar a galera e levar para outro lado. Um grande abraço, ótimo dia e até mais tarde.